Já tá valendo ou não? Tá valendo. Não, então vamos de novo. Você é natural de onde? Juiz de Fora, Minas Gerais. Você viveu a sua infância, adolescência lá em Juiz de Fora? Como é que foi a sua infância lá? Minha infância toda eu passei em Juiz de Fora até os 14 para os 15 anos. Infância muito boa. Morava num bairro onde a gente ainda podia brincar nas ruas, a gente se divertia bastante, jogava bola o dia inteiro, brincava de pique, pulava no rio, morava perto do rio Paraibuna, lá em Juiz de Fora, então brincava de tudo. Minha mãe tinha que me buscar na rua para eu voltar para casa, para almoçar, para jantar, era escola e brincadeira de rua o dia inteiro. Então foi uma infância que infelizmente os meninos de hoje não têm mais, mas é uma infância muito divertida, onde eu criei grandes amizades que eu guardo até hoje. Uma família de quantos irmãos? Em casa são 4 irmãos: Rodrigo, Ramon, Rodolfo e Renato. Sou o mais novo. Seus pais? Meus pais, Reuber Santiago e Lúcia Santiago. Bom, São vivos até hoje, graças a Deus. Além de se divertir muito na infância, você tinha algum sonho de infância, Renato? Meu sonho sempre foi jogar futebol, né? Desde que eu me entendo por gente, as minhas fotos da infância, acho que não tem nenhuma foto que eu não esteja com uma bola do lado. Meu pai foi não um ex-atleta profissional, mas um ex-atleta amador, que também despertou nos filhos a vontade e a paixão pelo esporte. Meu pai sempre nos incentivou bastante. Queria, por ele não ter podido ser um jogador de futebol profissional, ele sempre quis que um dos filhos fossem, e o mais novo acabou realizando o seu sonho pessoal e o sonho do meu pai também. E na adolescência, esse sonho de futebol ainda continuava? Sim, na adolescência o sonho, na verdade esse sonho nunca diminuiu nem parou, né? Ele foi só aumentando a partir dos anos. Na escola, depois de sair da infância, comecei a sair das brincadeiras de rua para começar a participar das escolinhas na escola onde eu estudava, no projeto esportivo que havia lá, depois nos clubes de Juiz de Fora, até me transferir para o Fluminense Futebol Clube no Rio de Janeiro. Aí o negócio ficou um pouquinho mais sério. Bom, e nessa adolescência você estudava também? Sim, sempre estudei, sempre fui um bom aluno, sempre tirei notas boas, nunca fui reprovado. Meu pai sempre dizia que além do futebol, o estudo era a coisa mais importante. Se a gente não estudasse, tanto eu quanto meus irmãos, a gente não teria o lazer que a gente gostava, que era o futebol. O seu primeiro emprego qual foi? Meu primeiro emprego veio depois do futebol. A minha história é um pouquinho diferente. Eu saí de casa entre 14 e 15 anos, fui para o Rio de Janeiro, para o Fluminense. Até então não havia trabalhado, estava tentando me formar nessa profissão de jogador de futebol, mas o Fluminense enfrentava uma crise muito grande e eu sempre fui bom aluno. Então, numa das férias de 97 para 98, o Fluminense estava numa crise muito grande, havia sido rebaixado para a Série B do Brasileiro, houve uma virada de mesa e voltou para a Série A, depois foi novamente rebaixado para a Série B e depois rebaixado para a Série C. E nessa crise do Fluminense eu estava lá, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, a ajuda de custo nós não tínhamos, a estrutura na concentração naquela época, as categorias de base do Fluminense eram muito ruim, e eu fui de férias para Juiz de Fora em dezembro de 97, e passei no vestibular da Universidade Federal. Aí eu decidi abandonar o futebol, para tristeza do meu pai, decidi abandonar o futebol e ingressar na universidade. Foi uma escolha difícil, mas uma escolha que muitos anos depois eu fui entender o propósito daquilo. E aí, no período de faculdade, eu comecei já, no primeiro ano de faculdade, comecei a trabalhar com o futebol em escolas. Eu montei uma escolinha de futsal no Colégio Euclides da Cunha, lá em Juiz de Fora. Foi meu primeiro emprego. Como é que foi a saída do Mineirinho para um Rio de Janeiro? Quando a gente sai de uma cidade pequena para uma cidade grande, Juiz de Fora não é tão pequena. Ela tem o Porto de São José, 650 mil, quase 700 mil habitantes. Mas o Rio de Janeiro é uma metrópole, né?
tudo muito novo, você longe dos pais, sem aquela segurança toda, caindo numa cidade onde você tem de tudo de bom e tudo de ruim, né? Mas foi muito bom, foi um aprendizado gigantesco, um aprendizado para a vida toda. Graças a Deus e pela estrutura familiar que eu tive, pela educação que eu tive, pela minha família, eu consegui não me deixar seduzir pelos prazeres da vida. No Rio de Janeiro nunca me envolvi com coisas erradas, graças a Deus nunca bebi, nunca fumei. Eu fui para lá com o objetivo de me tornar um atleta profissional de futebol, e no tempo que eu fiquei lá no Fluminense eu consegui canalizar a minha energia para o propósito que eu tinha de me formar, de ser um atleta de futebol. Teve esse contratempo, eu tive que parar, mas depois da faculdade, aquele sonho antigo de criança, de adolescente, voltou a incomodar, e por causa de um incentivo de um professor meu da faculdade, eu decidi, depois de formado, deixar a educação física de lado e voltar a jogar futebol profissionalmente. E como é que foi isso? Foi no último ano, no último semestre da faculdade, um professor meu, que foi meu primeiro treinador quando eu era bem pequeno, lá no Gramberg, no colégio que eu estudava em Juiz de Fora, o professor Marcelo Mata, a quem eu devo uma grande gratidão. Ele me chamou numa sala da universidade e me contou a história de um aluno, também um graduando em educação física, chamava Luiz Cláudio. Ele era lateral esquerdo do Tupi, que é o time de Juiz de Fora, hoje joga a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Luiz Cláudio ele parou de jogar futebol, mas já perto dos 28 anos, 28, 29 anos. E decidiu abandonar o futebol e ingressar na universidade. Passou no vestibular e fez os 4 anos de graduação. Ao final da faculdade, ele estava ali por volta de 33, 34 anos, ele viu que a educação física não tinha um mercado tão favorável e decidiu voltar a jogar. Mas aí voltar, depois de 4 anos parado, perto dos 33, 34, foi muito difícil para ele, e ele não conseguiu, e ele teve uma frustração na vida. E o professor Marcelo me chamou e me contou essa história e falou o seguinte: Renato, você está saindo da faculdade com 21 anos, você ainda tem muito tempo pela frente, então se você quiser voltar a jogar, esse é o momento. Ele acreditava em mim, foi meu primeiro treinador, foi meu treinador na adolescência, até que eu saísse da cidade para ir para o Fluminense. Ele falou: eu acho que você tem condições, se você quiser eu te ajudo a voltar. Eu falei: pô, mas eu estou há 4 anos parado, era o passe na época, meu passe é do Fluminense. Aí ele falou: ó, se você quiser eu te ajudo, a gente começa devagarzinho, a gente volta aqui no Tupi e eu vou te ajudar nesse começo. Eu falei: se você me ajudar, então eu penso em voltar. Aí ele arrumou um teste no Tupi, lá de Juiz de Fora, começou a me ajudar nessa retomada, porque eram 4 anos parados, tinha perdido muito peso, perdido massa muscular, e não foi fácil, mas ele marcou o treino. Eu, naquela vontade gigantesca de voltar a jogar, fui aprovado no primeiro treinamento. O treinador Luiz Alberto, que foi campeão pelo Bangu em 66, ele foi meu primeiro treinador lá no Tupi, me aprovou, me profissionalizou lá no Tupi, porque até então no Fluminense eu já estava chegando no profissional, mas ainda era sub-20 juniores na época, né? Ele me aprovou e eu disputei meu primeiro campeonato, o Campeonato Mineiro, no ano de 2000. Ali começou a reacender novamente aquela chama de verdadeiramente me tornar um atleta profissional. E do Tupi? Do Tupi, essa é a volta no Tupi, né? No Tupi eu disputei o Campeonato Mineiro. E dali você foi para onde? Do Tupi eu fui terminou o campeonato. Acho que é Deus que coloca algumas pessoas na nossa vida, né? No Tupi eu conheci um jogador que era de uma cidade vizinha, Juiz de Fora, São João Nepomuceno, o Adil. Não sei se quem estiver ouvindo vai se lembrar. Adil foi um jogador que jogou no Corinthians, esteve no Bragantino.
Ele estava no final de carreira e era um jogador vizinho ali e decidiu encerrar a carreira no Tupi, que foi o time que ele havia iniciado. E ele me conheceu, eu expliquei para ele toda a minha história, tudo que tinha acontecido. Ele falou: eu vou te ajudar. E ele já era um jogador consagrado, jogou no Grêmio, jogou na Portuguesa. E assim, foi: será mesmo? E aí acabou o campeonato, ele falou: Renato, gostei de você, você mostrou que é um cara legal, as palavras dele, você mostrou que é um cara legal tanto dentro quanto fora de campo, então eu vou te ajudar. E aí acabou o campeonato, cada um foi para a sua casa, o Tupi não se classificou naquele ano na primeira divisão, e fiquei aguardando, né? Não tinha nenhuma proposta. E ele, junto com o empresário da de São Paulo, montou um time em Sobradinho, Distrito Federal, cidade satélite de Brasília, para disputar o Campeonato Brasileiro do ano seguinte. E me ligou, me convidou, e eu falei: vamos, já que eu decidi voltar, vou abraçar qualquer parada. E eu fui para... Tem até uma história engraçada, se vocês quiserem ouvir, tem uma história hilária lá, que é... Como a gente tinha saído do Tupi para jogar o Campeonato Brasiliense num time que há 20 anos não chegava na primeira divisão de Brasília, time que praticamente não tinha estrutura nenhuma, ele foi remontado por um antigo atacante do São José, o Tony, que depois jogou no Botafogo, foi para a Espanha. O Tony decidiu montar esse time junto com esse empresário do Adil, de São Paulo, e o Adil. Aí o Adil me convidou e eu fui. Eu lembro direitinho, eu ganhava R$600 para disputar o Campeonato Brasiliense. O campeonato começou há 20 anos, o Sobradinho não disputava a primeira divisão de Brasília. Nós vencemos o primeiro jogo, eu fiz o gol, foi 1-0 contra o Ceilândia, e o segundo jogo era o clássico contra o Gama. O Sobradinho há 20 anos disputava o campeonato e nunca tinha vencido o Gama. Nós vencemos 2-0, eu fiz os 2 gols. E a cidade muito pequena, 8.000 habitantes, eu caí nas graças do pessoal lá, e o time, por coincidência, montou um time muito forte, e nós acabamos chegando nas finais, perdendo para o Brasiliense na final. Eu fui o artilheiro do campeonato. Mas a história engraçada é que nós saímos de Juiz de Fora para Sobradinho, de ônibus, mais de 1.000 quilômetros, 12 horas, mais de 12 horas de viagem, e quando nós chegamos, havia o presidente do clube, que era um amigo do Tony, chamava Michael. Ele chegou lá todo de terno, e foram 4 jogadores de Juiz de Fora: eu, Guilherme, Vinícius e Max. Nós chegamos, nós descemos do ônibus, aí tinha um senhor bem trajado, terno, alinhado. Essa história terno, muito bem alinhado. Aí o Guilherme era muito amigo meu, eu falei: pô, Guilherme, se esse cara aí for o presidente... o time deve ter estrutura, a gente vai se dar bem aqui, cara. E aí, quando ele nos viu, já veio a nossa direção: vocês são os meninos de Juiz de Fora? Eu falei: somos. Ele falou: não, então eu sou o presidente. Michael nos cumprimentou, o cara extremamente alinhado. Eu falei: pô, prazer, chegando aqui. Ele falou: não, sejam bem-vindos, nós vamos, a rodoviária de Brasília, Distrito Federal, nós vamos para o carro e nós vamos até Sobradinho. E aí nós começamos, a cada um com a sua mala, nós fomos em direção ao estacionamento, e tinha uma Mercedes. Eu acho que eu nunca tinha visto um carro daquele, mas preta, com umas rodas cromadas, acho que o carro mais bonito que eu tinha visto até então, a coisa mais linda. Eu olhei pro Guilherme e a gente indo na direção da Mercedes. Eu falei: Guilherme, se esse carro for do presidente, nós estamos feitos, cara. E nós fomos andando na direção do carro. Eu falei: Guilherme, nós vamos montar um timaço aqui em estrutura, nós estamos feitos, cara, e vai dar tudo certo. Nós chegamos na direção da Mercedes, uns 2 metros da Mercedes, o presidente já dá a volta no carro, assim como se fosse o motorista. A gente fica parando, a gente para do outro lado do carro para entrar no lado do carona. E o presidente fala: não, gente, pode vir para cá. Atrás da Mercedes tinha um Fusquinha azul, sem os bancos da frente, só o do motorista, com um buraco no assoalho, um negócio que a gente... Ai, meu Deus. Foram os 4 jogadores sentados no banco, cada um com a sua mala no colo, até Sobradinho. A gente via a rua passando assim, parecia o carro do Fred Flintstone. Ai,
a gente via a rua, o asfalto passando assim, um biscai, alguma coisa ali, caía na estrada, nunca mais. E nós fomos de Fusca para Sobradinho, chegamos em Sobradinho. Falei, não, eu falei para nós vamos hospedar vocês agora. Falei, não, aí eu olhei pro Guilherme assim, né, já olhei para ele, falei, vamos ver, né? Aí chegamos era um como se fosse um alojamento, mas era um galpão muito grande, comprido, tinha uns 10, 15 beliches de cada lado. Falei, não, o time todo vai ficar aqui e tal. Falei, tá bom, um calor absurdo. E no fundo desse galpão, é como se fosse um ginásio assim, e no fundo do galpão tinha uma parede toda azulejada de azul, com um altar, com uma imagem parecia de Jesus lá no alto e tal. Aí nós cada um pegou a cama assim, no lugar onde era um pouquinho mais fresco, e o Guilherme decidiu ir no banheiro, que era do lado desse altar azul lá no final. Aí o Guilherme foi no banheiro e não deu 10 segundos, o Guilherme volta correndo, mas branco, pálido. O Guilherme não conseguia nem falar. Renato, vai lá no banheiro. Eu vou nada, você voltou desse jeito aí, eu vou fazer o que lá? Aí o Guilherme, não, vai lá no banheiro pra você ver. Eu vou nada, você voltou desse jeito aí, cara, eu vou nada. Aí ele falou, não, vai lá no banheiro pra você ver. Aí eu fui no banheiro, rapaz, tinha um basculhante assim no banheiro. Aí nos fundos tinha uma área redonda assim, uma imagem com uma mulher gritando assim com o seio de fora, um cachorro tipo latino, imagens, né, de gesso, e o capeta com o tridente. O capeta com o tridente no pescoço da mulher. Eu falei, meu Deus, o que eu tô... Aí eu saí do banheiro, velho, gente do céu. Aí eu olhei do alto, assim, tinha 2 diplomas assim no alto. Aí eu subi no beliche, estava lá, licença para centro de Umbanda e Candomblé. A gente tava literalmente no centro de Macumba, cara. O nosso alojamento foi um centro de Macumba, a pré-temporada inteira, o primeiro jogo e o segundo jogo. Aí nós ganhamos do Gama nesse jogo 2-0, eu fiz 2 gols. Falei, gente, ou é agora ou nunca. Aí nós falamos, ó, não dá pra ficar naquele lugar, mas pô, o gato à noite andava no telhado e ninguém dormia, cara. Era uma loucura. Mas aí a gente ficou um mês e pouco de pré-temporada nesse lugar, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo. Falei, ó, é agora ou nunca. Falei, presidente, ó, não tem jeito de ficar mais naquele lugar, a gente não tem preconceito nenhum, mas pô, no centro de Macumba não dá, né? Aí falou, não, vou arrumar uma casa boa pra vocês. Aí arrumou uma casa de 3 quartos para 36 jogadores, com um banheiro só. E aí eu fui artilheiro do campeonato do Distrito Federal em 2001. Aí acabou o campeonato em junho. Em julho eu estava me apresentando no América Mineiro, já na Série A do Brasileiro, Brasileirão de 2001. E dali foi. E como é que foi a sua chegada em São José dos Campos? Então, em 2001, disputei o Campeonato Brasileiro da Série A pelo América Mineiro. O time não foi muito bem, o Campeonato Brasileiro era muito difícil para mim também. Tudo era novidade, eu ainda estava me readaptando. Eu fui artilheiro de Brasília, mas o campeonato era um campeonato bom. Nós conseguimos montar um time muito forte, eram 4 times, era o Bandeirantes, Gama, Brasiliense e o nosso. Então, de 10 times, tinham 4 times fortes. Foi um campeonato que eu fui artilheiro, mas não era um campeonato que exigia tanto. Aí já no Brasileiro, aí foi outra história, jogando contra Corinthians, de Vampeta, Rincon. Era um outro nível. E aí eu vi que eu ainda faltava um pouco para que eu voltasse mesmo a jogar no nível que eu estava na época que eu entrei na faculdade, né? Ainda faltava bastante, principalmente ganhar força, ganhar preparo, que o condicionamento físico você vai ganhar no decorrer dos anos. Mas foi um período de preparação na América. Aí você trabalha com treinadores de alto nível, trabalhei com Lula Pereira, com Fred, trabalhei com grandes treinadores, preparadores físicos, a estrutura melhor, a alimentação de primeira, a hospedagem de primeira. E aí foram 6 meses que eu novamente me preparei para me tornar um jogador de verdade. Encerrou o ano, terminou o contrato. O meu antigo empresário na época falou, Renato,
você vai para o Corinthians do interior de São Paulo. Eu falei, mas Corinthians do interior de São Paulo? Eu falei, qual time que é? Ele falou, se você jogar nesse time, você joga em qualquer time do Brasil. Porque é a maior torcida do interior, é o time com mais força no interior de São Paulo, um dos mais conhecidos, é um time tradicional, disputou Série A de Campeonato Brasileiro, me contou toda a história, só não falou qual time que é. Eu falei, qual que é? Ele falou, é o São José Esporte Clube, a Águia do Vale. O Adil havia jogado aqui também, e o meu irmão tinha vindo para cá, passou num concurso em 95 na Fundas, 6 anos antes, e morava aqui em São José. Eu falei, pô, vai ser uma bela oportunidade. E eu vim para São José, esse com quem estou aqui era o nosso diretor de futebol, nosso saudoso presidente Pedro Ives, saudoso também Admir Melo, treinador. Nós montamos um grande time aqui em São José aquele ano. E eu havia começado o ano já bem preparado, né? Aquele ano de 2001 me serviu de preparação para o ano de 2002 que começou aqui no São José. Foi um ano que eu fiz grandes amizades. Eu falo que eu me tornei um atleta profissional em São José. Acho que é por isso que eu me apaixonei tanto pelo clube. Foi aqui que tudo aconteceu, foi aqui que as maiores emoções da minha carreira aconteceram. A torcida, nós tivemos um momento, você lembra de Ciel, nós tivemos um momento difícil no começo do campeonato, o time não vinha bem, eu tinha feito um gol só contra o Marília na 5ª rodada, e as cobranças, a torcida do São José é uma torcida muito inflamada, as cobranças começaram, nós começamos a ter problema com isso, porque o time não deslanchava, mas de repente as coisas começaram a encaixar. Zé Renato começou a jogar bem, Canidia no melhor da fase, tínhamos ótimos 2 goleiros, o Ricardo Berna e o Douglas, tínhamos o Renatinho, que era um lateral da cidade, Gelásio, zagueiro, Robson, eu lembro do time inteiro, Vena, Canidia, Kel, Zé Renato, William, eu e Danilo que foi para a Indonésia depois. Ainda tinha Bruno Celeste no banco, Ferrugem. Foi um ano sensacional. Eu tenho uma dívida de gratidão eterna com o São José, e principalmente nas minhas melhores lembranças, aquele ano de 2002, ele vai sempre estar. Chegamos até a semifinal, perdemos para o Marília, que era também um grande time, com Perdigão, Palinha, Groto, Vladimir, Luizinho Vieira, Sandro Oliveira, Ney Bala, Marcelo Cruz. Era um grande time e nós terminamos em 3º lugar. Infelizmente naquele ano só subiam 2 e nós não conseguimos o acesso tão sonhado para a primeira divisão. Mas o São José ficou no coração e o desejo de voltar sempre. Dali eu fui para o Marília, depois Figueirense, Juventude, e aí eu fui rodando. Mas 2002 é o ano que eu tenho como o meu recomeço para o futebol profissional. Bom, nos últimos 30 anos, 35 anos, o São José dos Campos revelou um ídolo, né? E esse ídolo é você. Você tem consciência da importância sua para a torcida do São José? Nossa, Diceu, às vezes eu não tenho noção disso, porque eu sou um cara muito simples, cara, e assim, eu trato todo mundo bem, eu recebo todo mundo, eu pago para conversar com todo mundo, então as pessoas têm um acesso muito fácil para estar comigo. E sempre quando eu estou em shopping, na rua, sempre alguém para, mas eu sempre trato com muita naturalidade, então eu não tenho muita noção, porque eu vejo tanto jogador que sonha tanto em ter sucesso, em fazer sucesso numa cidade, num time, e depois despreza aqueles que o idolatram, né, que o adoram, que eu tentei ser. Quer dizer, eu sempre fui assim, meu pai, meus irmãos sempre foram muito humildes, e eu sempre fui assim, sempre tratei todo mundo bem, imprensa, eu sempre tratei o presidente e o faxineiro da mesma forma, abraço todo mundo, brinco com todo mundo.
Então eu não sei se eu tenho noção disso que você falou. Não sei. Às vezes eu prefiro nem ter para às vezes isso não subir na cabeça, eu continuar sendo quem eu sou. Eu sei que as pessoas têm muito carinho por mim, eu tenho muito carinho pelo povo de São José, pela torcida do São José Esporte Clube e o que eu puder fazer para retribuir, eu não vou medir esforços. Você já jogou em vários clubes, morou em muitas cidades, né? Por que adotou São José dos Campos? Eu acho pela paixão. Eu sou um cara difícil achar a palavra. Eu acho que a gratidão é um dos sentimentos mais puros que uma pessoa pode ter. E eu sou muito grato a São José. Porque eu acho que se não fosse São José, aquele reinício teria acabado ali naquele ano. Porque voltei a jogar no Tupi, depois fui lá para Sobradinho, tive uma experiência na Série A do Brasileiro, e as coisas tinham caminhado bem, mas quando eu cheguei na Série A não foi aquilo que eu queria. E o São José, se eu não tivesse ido bem no São José, talvez esse projeto de voltar a jogar ele não teria sequência. E aqui no São José no São José, no clube e na cidade, eu fui acolhido de uma forma que eu não tinha sido em lugar nenhum, nem na minha cidade natal, lá em Juiz de Fora. Foi muito diferente, foi muito emocionante, foi muito intenso. A gente andar na rua, eu lembro a primeira vez que eu fui reconhecido como jogador de futebol. Eu estava de carro, eu tinha um golzinho 1000, aqui em 2002, eu estava na descida ali eu morava no Jardim das Indústrias, eu estava descendo aquela avenida do Shopping Colinas, ali não é São João, não é o pedaço da São João, Cassiano. A Cassiano, na divisa, antes da rotatória, e eu lembro exatamente, eu queria reencontrar esses dois caras. Eram dois caras que eu acho que devia ser pedreiros, eram de obras, eles estavam na caçamba de um caminhãozinho. E eles pararam no semáforo na minha frente, eu parei o carro atrás deles e eles na caçamba do caminhão, arrumando alguma coisa, e eles me viram assim e arregalaram o olho. Mas até então eu não tinha noção que eles estavam me reconhecendo. Aí eles olharam para mim e ficaram olhando, e eu não sabia reagir também, e de repente esse cara falou: pô, você é o Santiago? Aí eu já abri um sorriso e falei: sou eu. Ele falou: pô, cara, estamos te acompanhando, nós vamos subir esse ano, é São José, é Águia. Cara, aquilo marcou para mim de um jeito, foi a primeira vez que eu fui reconhecido, foi de uma alegria para mim ali. Eu falei: pô, tipo assim, virei um jogador de futebol de verdade. Na América Mineira, primeira divisão de brasileiro, eu andava e ninguém nem tchan para mim. Mas aqui teve uma outra situação também, logo que nós chegamos pro quadrangular final, fizeram uma matéria comigo, a TV local fez uma matéria comigo no calçadão, e muita gente me reconhecia, e tinha um vendedor na Praça do Sapo, um vendedor de algodão doce e bala. Ele me reconheceu, só que ele falou que ele era torcedor do Marília, o sem vergonha. Ele falou: pô, eu sou seu fã, cara, tá com São José, só que eu sou morador de Marília, nessa semifinal eu vou torcer pro Marília. Eu falei: pô, não faz isso, cara. Aí ele falou: não, eu sou de Marília, não sei o que, eu vou torcer pro Marília, mas pô, eu gosto muito de você e tal. E aí nós perdemos a semi pro Marília. Mas aí, por ironia do destino, hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, e esse rapaz é orientador educacional de uma escola da rede municipal. 15 anos depois, eu fui conhecer a estrutura esportiva de uma escola, no Rosa Tomita, lá no Jardim São José 2, e esse senhor falou: você não está lembrado de mim, né? Na hora me veio, eu falei: essa voz nós encontramos lá na Praça do Sapo, né? Ele falou: isso mesmo, eu tava vendendo doce e a TV fez uma matéria com a gente, e ele falando que ia torcer pro Marília, eu falei que não. Nós reencontramos e assim, são coisas assim que não tem preço. Aí não tinha como. Eu voltei para São José
para jogar novamente depois de ter rodado vários clubes. Voltei para São José em 2008 para disputar a Copa Paulista, joguei em 2009, aí aconteceu o gol do meio do campo. 2010 2009 e 2010 nós quase subimos. 2011 eu voltei, saí em 2011 para o Campinense da Paraíba, voltei no segundo semestre de 2011, joguei em 2012, onde eu fiz aquele último gol que tirou o time do rebaixamento. Então, joguei 6 campeonatos aqui, fui artilheiro do time as 6 vezes. Pelas estatísticas, eu sou o maior artilheiro do São José em médias de gol. O Tião Marino é o maior artilheiro em números, mas ele tem 150 jogos a mais que eu e 36 gols a mais. Então, se eu tivesse a mesma quantidade de jogos que ele, eu teria quase o dobro de gols que ele tem. Isso eu não estou tirando o mérito dele, não, pelo amor de Deus. O Tião Marino é ídolo, são épocas diferentes, mas são números, né? Então não tem como esquecer o que eu vivi aqui. Então, quanto à constituição da sua família aqui em São José? Em 2008 eu voltei, aí a Patrícia engravidou do Raí, meu primeiro filho. Ele nasceu com 30 dias, ele entrou em campo comigo no Matos Pereira lotado, foi uma das cenas mais emocionantes, a torcida gritando o nome dele, não o meu, porque a torcida sempre gritava Santiago, Santiago, e nesse dia eles gritaram Raí, Raí. Foi um negócio, quem tem filho sabe, né? Ganhou, fez coisa boa pro filho, ganhou o pai, né? Não precisa nem fazer pro pai. São coisas que vão nos marcando. 2 anos depois nasceu a Rafaela aqui em São José também. Hoje o Raí está com 8 anos, Rafaela com 6. Minha esposa, que também é de Juiz de Fora, também abraçou a cidade. Hoje trabalha aqui, dá aula em um colégio, e nós não tínhamos como sair daqui mais, né? E a cidade te adotou, né? Você é cidadão joseense. Sou cidadão joseense, documentado, um orgulho gigantesco. Eu falo que eu sou muito mais joseense do que juiz forano. Isso eu não estou também desprezando as minhas raízes, a minha cidade natal, que é Juiz de Fora. Meus pais continuam morando lá, 2 irmãos meus ainda moram aqui, eu e o Rodrigo. Desculpa, 2 irmãos meus ainda moram em Juiz de Fora. Eu e o Rodrigo, meu irmão mais velho, nós moramos aqui em São José, mas eu me sinto joseense de coração. Tenho prazer em estar aqui, a cidade me dá uma qualidade de vida extrema. O carinho que eu recebo diariamente nas ruas das pessoas, nas redes sociais, não tem preço, cara. São José me adotou e eu adotei a cidade para eu viver. Bom, bate-papo rápido. De muitos clubes que você passou, qual é o seu clube do coração? São José Esporte Clube, sem dúvida alguma. Sua religião? Sou cristão, evangélico. Bom, no campo de futebol, muitos gols, artilheiro e tal. E o Renato Santiago na cozinha, como é que é? Ixi, faz um arroz. Tem que ser. Papo ou pode contar a história? Eu fui para o Juventude em 2004, saí do São José em 2002, fui para o Marília, Figueirense, Juventude. E aí eu estava começando a melhorar os contratos, mas ainda não estava ganhando bem. Eu fui para Caxias do Sul. E lá o custo de vida é extremamente alto e como eu estava sozinho, não tinha casado ainda, tinha que comer comida daquilo todo dia. E o preço era absurdo, cara. E aí minha sogra mandou para mim por correspondência como fazer arroz, feijão, angu, macarrão e bife. E aí eu aprendi a cozinhar assim, cara, por correspondência. Aí hoje eu faço arroz, feijão. E o pior não, eu acho que é melhor. Depois disso, minha sogra me ensinou por correspondência e eu que ensinei minha esposa a cozinhar. Mas hoje ela cozinha mais do que eu, não faço mais nada. Um camarãozinho eu sei fritar de vez em quando. Bom, tirando a bola de lado, qual é o seu hobby? Putz, tirando a bola de lado, acho que eu não... Esportivo eu jogo tudo. Eu gosto de tênis de mesa, tênis, vôlei, handball, bicicleta, gosto de andar de bicicleta, brincar com meus cachorros. Sou um cara ativo, mas simples. Eu gosto de coisas simples. Tudo que é simples, que envolve pessoas, que me diverte, eu faço. Não gosto de nada muito requintado, não.
Cinema, teatro ou televisão? Televisão. Não que eu goste mais, mas é que eu vejo mais. O que você vê mais? Programa jornalístico e programa esportivo. Você gosta de viajar? Adoro. Uma viagem marcante, Renato. Tenho duas. A minha primeira férias em família, que foi para Natal, que aí foi eu, minha esposa e meus 2 filhos, em 2012. Quanto tempo depois eu consegui tirar férias. Uma viagem que eu fiz quando eu fui jogar na Tunísia, no norte da África. Aí eu acabei dando uma escapada também depois para o Egito. E foi 2 lugares que a cultura me marcou bastante. São 2 lugares, se as pessoas tiverem a oportunidade de conhecer, são lugares fantásticos para você conhecer o passado, a antiguidade. Que lugar do mundo você gostaria de conhecer? Roma, Coliseu de Roma. Tenho vontade de ir lá. Se você tivesse que deixar São José dos Campos para morar em outra cidade sem ser Juiz de Fora, qual que você escolheria? Cara, acho que o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, o carioca é um povo extremamente amável, agradável, apesar de que a cidade hoje passa por um momento extremamente difícil em questões de violência, de política. Uma cidade que politicamente, em questões de segurança, não é boa para morar, mas é uma cidade onde o povo é muito, muito humilde, muito acolhedor. Você tem algum ídolo? No esporte tem vários. Tenho um ídolo que é meu pai, Deus, Ayrton Senna e Ronaldo Fenômeno. Pessoas marcantes na tua vida? Meu pai, eu acho que é o maior incentivador da minha carreira. É difícil falar dele, que emociona. O cara que fez tudo pelos filhos, nunca mediu esforços, com todas as dificuldades, deu educação, deu tudo que nós precisávamos para que a gente se desenvolvesse. Os 4 filhos, graças a Deus, encaminhados. E acho que meu pai é o que eu quero ser para os meus filhos. Para fechar, Renato, uma grande saudade. A gente que joga futebol, o futebol tem um ditado que o profissional de futebol é o único que morre 2 vezes. Ele morre quando acaba a sua carreira profissional e quando acontece a morte física, né, verdadeira. Então, uma saudade é poder estar nos campos de novo, poder estar escutando a torcida gritar um nome quando faz um gol, principalmente a torcida do São José, que tinha um grito que eu não vou esquecer jamais. Acho que a saudade de estar dentro dos campos e poder jogar. Infelizmente o tempo passa, a gente vai envelhecendo e tem que abrir caminho, mas o ambiente do futebol, quando você sabe onde você anda, porque o futebol também tem muita coisa ruim, mas quando você sabe onde você anda, você conquista muitas coisas boas, conquista muitas amizades, aprende muito. Futebol é um vestibular para a vida. Quem passa no vestibular do futebol, passa no vestibular para a vida.